É com dor no coração que vemos nossos irmãos ali no Rio Grande do Sul nessa situação. Mas, se você acha que o título deste vídeo é muito fantasioso, então você deveria ler o livro O Grande Conflito. Em pouco tempo, tragédias como essa que está assolando o Rio Grande do Sul serão cada vez mais frequentes e intensas. E a causa, então, finalmente, será atribuída a um pequeno povo que ainda insiste em guardar o sábado, quando o mundo inteiro estará honrando o domingo climático, inclusive por força de uma lei, o famigerado Decreto Dominical. As pessoas não sabem quem é o verdadeiro agente que está causando essas desgraças na natureza e distúrbios na sociedade. Mas é porque a maioria das pessoas só conhecem o conceito dos fenômenos do clima através dos jornais e o que a mídia fala sobre essas alterações, porque os especialistas dizem que a causa dessas calamidades no planeta vem da ação humana, vem do consumo excessivo do petróleo, muitos aparelhos de ar-condicionado, fogões a gás, efeito estufa, esterco dos animais, etc. Mas a Bíblia levanta o véu e nos mostra qual é a verdadeira causa dessas alterações no clima do planeta. Qual foi a maior mudança que houve na história do nosso planeta com relação à questão do clima? O dilúvio. E será que foi porque eles estavam usando muito combustível fóssil? Queimando muito petróleo, etc. Não, foi por causa da maldade do homem. A Bíblia é muito clara. Havia muita coisa na terra e cada intenção do pensamento do homem no seu coração era continuamente má. Agora, de fato há algumas supostas alterações do clima, mas eles estão atribuindo a causa errada, porque eles não vêm por trás da cortina. O verdadeiro agente que está causando isso tudo é Satanás. E seu plano é, em última análise, que os poderes civis finalmente culpem os filhos de Deus, que guardam seus mandamentos, de serem os verdadeiros responsáveis pelas catástrofes que estão a assolar o planeta todo. E assim, todas as nações vão odiar e querer matar os guardadores do sábado. Não tenham dúvidas, o propósito de tudo isso é culpar os fiéis de Deus. Mas, se não vermos a história por trás da história, não entenderemos. Agora, a segunda maior mudança da questão do clima da história ocorreu há mais ou menos uns 3.500 anos. Isso foi nos dias do profeta Elias. E ocorreu porque eles estavam usando muito petróleo, talvez estavam usando muito aparelho de ar-condicionado, não é? Não, foi por causa do mal de Israel. O espírito refriador de Deus está se retirando agora do mundo. Furacões, tempestades, tormentas, incêndios e inundações, desastres por terra e mar seguem em rápida sucessão. A ciência procura explicar tudo isso. Aumentam ao nosso redor os sinais que nos dizem que o Filho de Deus se aproxima, mas são atribuídos a qualquer coisa, menos a verdadeira causa. Os homens não podem discernir os anjos que, como uma sentinela, restringem os 4 ventos para que não soprem até que os servos de Deus sejam selados. Mas quando Deus ordenar aos anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de conflito que nenhuma pena pode descrever. Testemunhos, volume 6, página 625. Os homens não conseguem discernir porque não leem a Bíblia, e muitos adventistas nem sequer o espírito de profecia. Agora, se há um tempo em que devemos ler os livros do espírito de profecia, esse tempo é agora. Assim também como a Bíblia. Agora é o tempo que devemos ler a Bíblia, porque os acontecimentos proféticos descritos nela são para agora, para o nosso tempo. Mas os homens não leem a Bíblia, por isso não conseguem discernir a verdadeira causa desses fenômenos do clima. O Papa Francisco encontrou na causa contra as alterações do clima um ponto muito forte para recuperar o seu poder junto aos governantes civis do mundo.
e sua encíclica Laudato Si é admirada pelos poderes políticos de todo o mundo. Ele conseguiu convencer as economias mundiais a investirem imensas somas de dinheiro para resolver o problema dessas alterações do clima. O presidente Biden, por exemplo, um católico, muito inclinado ao bispo de Roma, assinou uma lei para reduzir a inflação em bilhões de dólares e apenas para a questão das alterações dos fenômenos da natureza. E quando essa lei foi assinada, Nancy Pelosi, que na altura era presidente da Câmara dos Deputados do Congresso daquele país, disse o seguinte sobre esse investimento: o grito da terra que o Papa Francisco nos exorta a ouvir na sua encíclica Laudato Si, finalmente foi ouvido na Câmara do Congresso. Esta legislação é um bom começo para os Estados Unidos fazerem a sua parte no cuidado da nossa casa comum, disse Nancy Pelosi, católica. Um jornalista escreveu sobre essa lei. As impressões digitais da Igreja Católica estão por toda a parte dos investimentos massivos em favor do clima, como essa lei, por exemplo, para reduzir a inflação. Foi Biden, o segundo presidente católico da nação, que assinou a lei. Depois de fazê-lo, ele entregou a caneta ao senador católico Joe Manchin, da Virgínia Ocidental, e foi a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que com o golpe do martelo aprovou a legislação no Congresso. E antes de fazê-lo, ela se referiu às palavras do Papa sobre a importância das disposições do clima na lei, dizendo que representam os valores que o Papa Francisco apoia quando disse no começo do verão que o nosso planeta atingiu o ponto sem retorno na luta contra a crise do clima. Muito interessante isso. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Quando lhe foi permitido afligir a Jó, quão rapidamente rebanhos e gado, servos, casas, filhos foram assolados, seguindo-se em um momento uma desgraça à outra. É Deus que protege suas criaturas, guardando-as do poder do destruidor. Mas o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová. E o Senhor fará exatamente o que declarou que faria. Retirará suas bênçãos da terra, removendo seu cuidado protetor dos que se estão rebelando contra a sua lei, e ensinando e forçando outros a fazerem o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns, a fim de favorecer os seus próprios intuitos. Trará calamidade sobre outros e levará os homens a crer que é Deus que os aflige. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora está ele em atividade, nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos em toda a parte, sob milhares de formas. Satanás está exercendo o seu poder, destrói a seara que está a madurar, e seguem-se fome, angústia. Comunica ao ar infecção mortal, e milhares perecem pela pestilência. Essas ocorrências devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. A classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua reprovação aos transgressores. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical,
que esse pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta, e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e à prosperidade temporal. O expediente de Satanás neste conflito final com o povo de Deus é o mesmo que empregou no início da grande controvérsia no céu. Pretendia estar buscando promover a estabilidade do governo divino, enquanto secretamente aplicava todo o esforço para conseguir sua subversão. E da mesma obra que assim se estava esforçando por cumprir, acusava os anjos fiéis. Enquanto Satanás procura destruir os que honram a lei de Deus, fará com que sejam acusados como violadores da lei, como homens que estão desonrando a Deus e acarretando juízos sobre o mundo. Mas Deus nunca força a vontade ou a consciência. Porém, o recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir é o constrangimento pela crueldade. Por meio do medo ou da força, procura reger a consciência e conseguir para si homenagem. Para realizar isto, opera tanto pelas autoridades eclesiásticas como pelas seculares, levando-as à imposição de leis humanas em desafio à lei de Deus. O grande conflito, o maior perigo para o lar e a vida. Páginas 589 a 591. Agora, quantos jornalistas estão dizendo que é Satanás o responsável? Quantos meios de comunicação dizem que é Satanás? Eles não sabem porque estão vendo a história que se vê, não a história que não se vê. Mas nós temos a história que não se vê e devemos alertar o mundo para a verdadeira causa dos fenômenos, a transgressão da lei de Deus. Por isso, as coisas só vão de mal a pior, porque eles não estarão focando na verdadeira causa, a transgressão do quarto mandamento. E então, finalmente, eles vão culpar os fiéis filhos de Deus pela mesma causa que aconteceu nos dias de Elias. O que Jezabel disse? Acabem com Elias e vai chover de novo. Mas a coisa só foi de mal a pior, porque, na realidade, a história que estava sendo escrita estava por trás da cortina. O problema não era Elias, mas sim a transgressão dos mandamentos de Deus. Estamos na hora do julgamento, e há um poder operando por trás do julgamento. A terceira mensagem angélica é uma mensagem de amor que Deus nos envia. Ele quer que saibamos exatamente o que está acontecendo para que possamos nos aliar a Cristo e estar preparados para os dramáticos acontecimentos que logo sobrevirão à Terra. O movimento dominical está abrindo caminho na escuridão. Os líderes estão escondendo o verdadeiro propósito e muitos daqueles que se juntam a esse movimento não veem para onde vai a corrente que se faz sentir por baixo dos objetivos, pois professam motivos benignos e aparentemente cristãos, mas quando falarem, o espírito do dragão será revelado. Testemunhos, volume 5, página 427. Isso é muito importante. O mundo precisa saber disso. O mundo precisa conhecer. Os governantes precisam entender que poder os está manipulando por trás. Porque se não descobrirem agora, vão descobrir quando for tarde demais. Que Deus nos ajude a vivermos devidamente conforme Sua palavra requer, pois estamos vivendo os momentos mais solenes da história deste mundo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.